Em nós agora habita seu Espírito, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem cantar. E é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem cantar. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Bom dia, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor sejam com todos. Espero que todos estejam bem, guardados aí na paz do Senhor. Quero trazer uma reflexão para todos nós nessa manhã, para nós iniciarmos o nosso culto de adoração ao nosso Deus. O povo de Deus no deserto, eles recebiam todas as manhãs o maná, que era a porção que vinha do céu para alimentar aquele povo. Que nós nessa manhã possamos receber essa melhor parte de Deus, né, que é a palavra dele, que possamos realmente, que essa palavra possa ser a edificação para o nosso dia, para a nossa semana, né, e que sempre possamos buscar do Senhor a melhor porção dele, para que sejamos sempre edificados e sempre possamos render graças a Deus, possamos render louvores a Deus e os frutos que ele merece. Então vamos sempre dar o nosso melhor para Deus e sempre buscar o melhor de Deus, que é a tua palavra. Deus abençoe a todos. Bom dia. Deus, o povo te louva. Deus, o povo te louva. Exalta e proclama. Exalta e proclama. Tu és o único. Tu és o único. Poderoso e santo. Poderoso e santo. Deus, o povo te
abençoado, que nome abençoado, teu nome nos liberta, teu nome nos liberta. Tu és único, poderoso e santo, poderoso e santo. ale, ale, aleluia, Aleluia, a ti damos a glória, a ti damos a glória. tu és único, Tu és único, poderoso e santo, poderoso e santo. ale, ale, aleluia, Aleluia, a ti damos a glória, a ti damos a glória. tu és único, Tu és único, poderoso e santo, poderoso e santo. tu és único, Tu és único, poderoso e santo. poderoso e santo. Nós glorificamos o Rei dos Reis, nós glorificamos o Pai, nós glorificamos o Senhor, Ele é o grande eu sou. O Senhor reina com poder, adoramos nosso Pai. Adoramos nosso Deus da paz, só louvamos nosso Rei. Ele é o Senhor da terra e céus, é o Senhor de todos nós. Ele é o Senhor do universo, Ele merece o louvor. Aleluias para o Rei dos Reis, aleluias a Jesus, aleluias para o Criador, Ele é o grande eu sou. Ele é o Senhor da terra e céus, é o Senhor de todos nós. Ele é o Senhor do universo, Ele merece o louvor. Aleluias para o Rei dos Reis, aleluias a Jesus, aleluias para o Criador, Ele é o grande eu sou. Nós glorificamos o Rei dos Reis, nós glorificamos o Pai, nós glorificamos o Senhor, Ele é o grande eu sou. Nos reunimos na montanha, diante do trono do Senhor, com corações bem humildes, oferecemos o louvor, glória e honra e domínio ao nosso Deus, nosso Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Cantemos, redimidos sois, e ao final desta jornada nos prostraremos aos teus pés, e com os anjos lá no céu cantaremos o louvor, glória e honra e domínio ao nosso Deus, nosso Senhor.
redimidos sois. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor. Onde flui o amor, Ministrando louvor, onde flui o amor. Bom dia, amada Igreja do Senhor, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, amém? Eu quero dizer uma boa notícia para vocês hoje: Jesus vive. É muito interessante, né, quando a gente vai tomar a ceia, a gente lembra muito da morte de Jesus. Mas se Jesus tivesse só morrido, seria realmente um momento muito fúnebre, um momento muito triste. Mas graças a Deus ele ressuscitou e venceu a morte. E é por isso que a ceia é um momento de celebração, de festividade, não de um funeral, talvez de um funeral para nossos pecados. Nossos pecados que, graças ao Senhor, o Senhor Jesus nos ajuda a matar diariamente. Mas a ceia é um momento de alegria, um momento de vitória em Cristo Jesus. Tanto é que o próprio Cristo, no dia que foi estabelecer a ceia, naquele jantar ali da Páscoa, ele conversou essas coisas com seus discípulos. Os discípulos estavam interrogando ele, dizendo: olha, mestre, você está falando aí que você vai partir, que você vai morrer. O que você quer dizer com isso? Então Jesus dá uma boa notícia para ele e fala que eles devem ficar alegres com a morte de Jesus e não triste. Olha só lá em João, capítulo 16, dos versículos 18 até o 22. Diz assim: diziam eles: que quer dizer esse um pouco? Não sabemos o que diz, os discípulos falando, verso 19. Jesus percebeu que queriam interrogá-lo e lhes perguntou: indagais entre vós acerca disso? Um pouco e não me vereis? E ainda um pouco e me vereis? Verso 20. Em verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis enquanto o mundo se alegra. O mundo se alegra. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus falando da morte dele. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois do nascimento da criança,
já não se lembra da aflição pelo prazer de ter vindo um homem ao mundo. Verso 22 para finalizar. Assim também vos agora, na verdade, tendo tristeza, mas outra vez os verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Jesus morreu sim, mas ele venceu a morte e ressuscitou. E na própria ceia, no momento que ele estava conversando com os discípulos ali na Páscoa, na instituição da ceia, ele fala que nós devemos nos alegrar com a morte dele. É um pouco estranho dizer isso, não é verdade? Mas é a única morte que traz vida, e a vida no Senhor Jesus Cristo. E por isso, irmãos, lá em Marcos, capítulo 14, ao instituir a Santa Ceia do Senhor, Jesus falou assim: enquanto comiam, enquanto tomavam a refeição da Páscoa, Jesus pegou um pão lá, um pão sem fermento, abençoando, agradecendo pelo pão, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. Vamos orar agora pelo corpo de Jesus Cristo, pelo pão que simboliza, né, esse corpo sacrificado por nós, mas que foi por uma vitória significativa em nossas vidas. Vamos orar. Deus querido, Pai amado, muito, muito obrigado por enviar Jesus e por Ele nos dar a vida em nosso lugar. Nós sabemos sim, ó Deus, que nossos pecados foram o que colocou Ele naquela cruz. Nós sabemos, ó Deus, que é um momento de tristeza sim pelas nossas vidas, pelos nossos fazeres, ó Pai, pelas nossas atitudes, mas Cristo venceu a morte e nos encorajou, Pai, nos motivou a ficar alegres com a morte dele, porque ele vive, graças ao Senhor, Pai. E agora, esse pão, Pai, que nós temos aqui agora nesse momento, eu peço que o Senhor o abençoe e que nós possamos lembrar do sacrifício de Jesus, mas lembrando também da ressurreição dele. É em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Continuando aqui agora no versículo 23 de Marcos 14, o próprio Jesus tomou o cálice e, dando graças, mais uma vez agradecendo por aquele momento, por essa instituição, ele deu aos seus discípulos e todos beberam dele. No verso 24 disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Então o suco, irmãos, ele simboliza esse sangue derramado por mim, por você, por toda a humanidade, por todos aqueles que obedecem e cumprem a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fez uma aliança conosco. Nós devemos alegrar com isso, não nos entristecer. Ele continua no verso 25: em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira, até aquele dia em que beber o vinho novo no reino de Deus. Vamos orar agora pelo suco. Pai, muito obrigado por dar mais uma vez, em oração, agradecidos aqui, por dar Jesus em meu lugar, no lugar da humanidade. Esse sangue, Pai, que foi derramado, é o sangue que nos lava, que nos purifica de todo pecado. O único sangue vermelho, Pai, que nos deixa mais branco do que a neve. Abençoe, Pai, esse suco que simboliza o sangue de Cristo derramado naquela cruz, esse sangue da nova aliança. E é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Lembremos que Jesus vive. Deus abençoe a sua semana, irmão. Bom dia, Igreja de Deus. Bom dia, Nação Santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que bom novamente nós podermos estar reunidos adorando o nosso Deus, não é mesmo? Então, essa parte da adoração
nós queremos fazer o melhor também que nós temos feito e vamos continuar fazendo, sempre o melhor para o nosso Deus, né? E agora com a nossa oferta não vai ser diferente, não é mesmo? Eu estava meditando aqui ainda há pouco no Evangelho de João, e eu estava vendo lá em João, capítulo 6, versículo 32 até o 37, eu quero ler esse texto aqui, João, capítulo 6, 32 até o 37. 6, 32 ao 37. Porque veja bem, o que eu estava meditando aqui e quero passar essa mensagem junto com, para o nosso incentivo, o nosso entendimento sobre a oferta, o que nós vamos ofertar a Deus. Olha bem, declarou Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, né? Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E quem vier a mim, jamais o rejeitarei. Está vendo? Eu estava lendo essa passagem e meditando no versículo 37. O que nós podemos dar a alguém para que nós não sejamos lançados fora? O que nós podemos dar, ofertar a alguém para não nos jogar fora? Né? Pão do céu, o pão que dá vida. Como nós podemos adquirir esse pão? Como nós vamos retribuir pela segurança que nós temos de estarmos com Jesus Cristo? Em João 12, 46, lá Jesus fala que ele veio como luz para esse mundo. Ele é a luz que veio para iluminar esse mundo. Como nós podemos adquirir essa luz? Qual o preço que nós podemos ofertar para termos essa luz? Quanto? Quanto? Lá em João 6,63, ele fala, as palavras que eu lhes tenho dito são espírito e são vida. Veja bem, quanto vale essa palavra que é espírito e é vida? Quanto ela vale? Né? Agora, em João 14,6, olha bem, em João 14,6, quanto nós podemos oferecer por este caminho? Que ele fala que eu sou o caminho. Quanto nós podemos contribuir para este caminho? Quanto custa a verdade que ele diz que é? Eu sou o caminho, a verdade. Essa verdade que nos transforma. E ele é a vida. E essa vida que ele é, que veio nos dar essa vida dele, ele veio nos dar essa vida para nós, veio dar essa vida para que nós possamos viver com ele. Quem somos nós para pagarmos essa vida? Então, nós falamos muito naquela oferta, aquela contribuição, a contribuição dos macedônios. Nós falamos muito nela. Por que eles, naquela situação deles de extrema pobreza, puderam
contribuir da maneira que contribuíram. 2 Coríntios 8:5 fala por quê? Porque eles se entregaram a Deus primeiro. Nós também, nós já nos entregamos a Deus em primeiro lugar. Então, nós temos ofertado bem. Graças a Deus, nós somos uma igreja que sabemos contribuir, nós sabemos do que nós precisamos fazer para a continuidade desse trabalho do reino de Deus, porque nós já nos ofertamos primeiro a Deus. Então é com tudo que nós somos, tudo que nós temos é dele. Mas nós não podemos parar, porque nós não estamos congregando juntos, nós não estamos adorando juntos ali, pertinho um do outro, mas a adoração é a mesma. A adoração é em espírito e em verdade. Ela continua. Da mesma maneira que as nossas responsabilidades também continuam. Então nós não podemos parar. Nós não podemos desistir. Nós temos que continuar com a nossa contribuição. Da mesma maneira que nós temos contribuído para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, para o trabalho dele, nós devemos continuar para que, então, nós sejamos sempre, como temos sido, abençoados, cuidados, iluminados por ele, tá bom? Então agora nós vamos orar e agradecer a Deus por essa oferta que nós podemos fazer. O número da conta está aparecendo aqui na telinha aí, então vocês podem continuar fazendo a oferta da maneira que tem feito, que Deus vai continuar abençoando e iluminando a nossa vida como nós temos sido até então. Vamos orar? Ó Deus Pai, Senhor misericordioso, Deus da nossa vida, nós agradecemos muito ao Senhor porque o Senhor cuida de nós. O Senhor tem nos dado a oportunidade, Pai, de nessa adoração podermos ofertar ao Senhor. E o que fazemos agora, Pai, é de coração, é porque nós temos a confiança no amor e na misericórdia do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Por isso, Senhor Deus, continue conosco, abençoe os irmãos que estão contribuindo e aqueles que não estão contribuindo no momento, Senhor Deus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os ilumine e dê a eles, Pai, toda a condição de eles poderem fazer o mais próximo que puderem, Senhor Deus. Muito obrigado porque nós confiamos no Senhor e somente o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Deus. No nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Rei da criação, da terra, céu e mar, fez do céu o teu palácio, toda glória iremos dar. Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo. O universo exalta o teu poder, tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Cedo de manhã, tua luz celebrarei, e se escuridão vier a mim, o teu nome clamarei. Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo. O universo exalta o teu poder, tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra
céu. Senhor, Aleluia, Senhor, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor, aleluia. Deus acima do que podemos ver, Tu és santo, santo. O universo exalta o Teu poder. Tu és santo, santo. Deus acima do que podemos ver. Tu és santo, santo. O universo exalta o Teu poder. Tu és santo, santo. Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja no coração de cada um nessa manhã. Que bom nós podemos estar separando mais esse momento para louvar, glorificar a Deus, estar diante dele exaltando, levantando esses louvores e aprendendo um pouco mais também da palavra dele. Eu queria ler com os irmãos uma passagem para começar, que está lá em Josué, capítulo 1. Os irmãos puderem acompanhar com suas Bíblias, em Josué, no capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos aqui do início do livro de Josué. Josué capítulo 1, versículos 1 e 2 dizem assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Então, a partir do versículo 6 diz assim: Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Ser forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vamos orar. Deus, nosso Pai amado, nosso Senhor e Salvador, nós glorificamos ao Senhor nessa manhã e queremos pedir, Pai, que nos ilumine com a Tua palavra. Nos ilumine, ó Deus, com os ensinamentos que vêm do Senhor, que nos ajudam, Pai, nos conduzem a uma vida de santidade, a uma vida reta e pura diante do Senhor. Nos ajude, Pai, a aprender com os exemplos que o Senhor colocou na Tua palavra sobre pessoas que foram transformadas, pessoas que foram usadas pelo Senhor para fazer o Teu trabalho. Nos ajude, Pai, para que também sejamos assim, tenhamos coragem, tenhamos discernimento da Tua vontade sobre a nossa vida e assim Te agrademos. Abençoe essa manhã, essa palavra, que seja uma palavra do Senhor para mim, para os meus irmãos, para que cresçamos e continuemos a adorar e viver na Tua presença. É em Cristo Jesus que oramos agora e sempre. Amém. Bem, irmãos, essa passagem aqui de Josué é uma passagem muito rica, né? Tem muitos ensinamentos e tem alguns pontos que eu queria observar com os irmãos que tem a ver com a nossa mensagem de hoje. Se a gente for ver aqui, o povo de Deus, ele estava já no fim do caminho, né? No fim da caminhada rumo ao destino deles, que era a terra prometida por Deus. E a palavra de Deus a Josué, no versículo 6, não foi: eu te constituo, eu te nomeio agora o líder máximo, o dirigente maior entre o meu povo. Deus não deu para ele um título, né? Deus deu para ele o quê? Um trabalho. Ele fala aqui: porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi. Era um trabalho.
Agora imagine você na pele aqui do Josué, né, recebendo esse trabalho tão difícil, né? Mas o trabalho dele não era de providenciar a terra também, né? Lá no verso 2 a gente vê que ele precisaria entender que ele conduziria o povo, ele seria um instrumento muito importante, mas apenas um instrumento na mão de Deus. Só Deus poderia, né, dar a terra ao povo, e ele é que providenciaria a terra. E a exigência de Deus para o trabalho, nós vemos aqui no versículos 7 e 8, né, o que Josué precisaria ter? Ele precisaria ter 3 coisas: coragem, obediência e intimidade com a palavra. É o que Deus exigiu dele, né? Deus, conhecendo o coração de Josué, deu a ele essas 2 recomendações para ele ser bem sucedido. As 2 recomendações foram aqui no versículo 9: não se apavore nem se desanime. Né? Josué, se a gente for lembrar, ele já tinha entendido qual era o desafio. Ele já tinha visto os outros povos, ele é um dos que foram lá espiar a terra, né? Então ele tinha visto os inimigos que eles teriam que enfrentar. Alguns eram gigantes, eram poderosos, e Deus quis dar esse ensinamento, esse pedido para ele. O que ele precisaria fazer? Ele não poderia se apavorar e não poderia também desanimar. Josué viu também como que o povo judeu tratava Moisés, né? Ele esteve durante a caminhada, ele viu como que o povo reclamava, como que o povo de Deus era. E por isso Deus tenta animá-lo, né? Dizer, não se desanime e não se apavore. Tenha coragem que eu estou com você. Se a gente for pensar, irmãos, uma coisa interessante sobre a coragem é que ela só existe realmente nas situações em que nos causam medo. Para existir a coragem, tem que ter uma situação que causa medo. E nós, com coragem, podemos superar esse medo. Então, sabe, nós temos entre nós alguns homens que receberam uma mensagem de Deus que eu acredito que é semelhante a essa que Josué recebeu. Um chamado que é para ele, não só para eles, mas para suas famílias também. Nós já estamos também nos últimos dias, né? Assim como aquele povo estava na reta final para alcançar a terra prometida, nós também já estamos aí nos últimos dias, na reta final do plano de Deus para a redenção da humanidade, rumo ao nosso destino, a nossa terra prometida. E a palavra de Deus a esses homens não é: eu te nomeio agora o dirigente maior entre o meu povo. Deus não dá para eles um título, mas dá também um trabalho, né? Uma função, um ministério. O chamado de Deus é para que eles conduzam o seu povo. Da mesma forma que Josué, eles viram o desafio, eles já viram como o povo de Deus é, eles sabem as dificuldades que outros guias já enfrentaram, já viram quais são as estratégias do inimigo, de Satanás, para derrubar o povo de Deus, eles conhecem as tentações que assolam os cristãos hoje em dia. Então, assim como Josué, eles também conhecem os gigantes que eles vão ter que enfrentar. Mas Deus deixa também bem claro durante, em toda a Bíblia, que o que eles precisam para o trabalho deles, para eles conduzirem o povo de Deus, são também 3 coisas: coragem, obediência e intimidade com a palavra. Essas 3 coisas proporcionam para eles o que eles precisam para fazer o trabalho de guia da igreja. E se nós formos ver, os exemplos que temos no Novo Testamento e os exemplos que vemos dos irmãos hoje, essas 3 coisas proporcionam a eles o que eles precisam para vencer os desafios. Mas Deus deixa bem claro também para eles, os guias da igreja hoje, que o trabalho deles é de conduzir, é ser um instrumento útil, assim como Josué seria, mas que nenhuma providência viria deles mesmos, mas vem de Deus. E Deus, conhecendo o coração dos guias hoje, ele dá também essas recomendações, para que em cada missão que eles sejam bem-sucedidos, especialmente para aqueles que estão prestes a aceitar essa missão, as 2 recomendações são: não se apavorem, nem se desanimem. E nós sabemos que nós estamos para vivenciar nos próximos dias a consagração de mais alguns presbíteros, na nossa congregação, como já foi anunciado. E com a graça, a bênção de Deus, isso será feito, e por isso eu acredito que esse tema, nesse momento, ele é oportuno, veio uma hora oportuna, e eu espero que a palavra de Deus nessa manhã possa encorajar, animar esses homens que estão recebendo esse chamado, possa encorajar também aqueles que já estão nesse ministério há mais tempo, e também de maneira especial que possa encorajar toda a igreja. Isso porque o que eu queria tratar, as passagens que eu queria trazer hoje para nós meditarmos,
não são aquelas que falam das características, dos requisitos que os presbíteros devem ter, que os guias da igreja devem ter. Mas que eu queria focar em como todos nós podemos aprender com a decisão que esses homens tomaram, o que nós podemos aprender sobre a vida e sobre o ministério deles, para a nossa edificação. Eu, pessoalmente falando, eu me sinto muito encorajado de ver a vida desses irmãos, de ter a possibilidade de aproximar de todos esses irmãos que são os nossos guias hoje. Isso ao longo dos anos, na minha caminhada, na minha vida e fé cristã, pude ter amizade, proximidade com cada um deles. Eu sei que você também, seja com 20 ou 30 anos de convertido, seja com uma semana, tenho certeza que você já teve algum contato mais próximo, pelo menos com algum deles. Você já pode conhecer um pouco melhor a sua família, a sua vida, como que Deus transformou a vida deles, como que Deus pode agir naqueles que Ele chama para fazer o seu trabalho. Então, nós podemos ver, lendo a Bíblia e observando esses irmãos, que verdadeiramente ser um guia da igreja, isso não é um título, isso é uma função que Deus dá. Isso nos faz pensar também que as pessoas que já agem como presbíteros, como guias, cumprem essa função mesmo antes deles serem reconhecidos. Eu tenho certeza que esses irmãos que estão para ser consagrados são assim. Tenho certeza também que para aqueles que são chamados, é muito mais importante, esse nome traz muito mais um senso de responsabilidade do que de glória, se a gente for pensar. Porque são irmãos que entenderam o chamado e cumprem com a boa consciência a vontade de Deus no seu ministério. Mas então, passe um tempo depois, eu te encorajo, pensando e lembrando como a vida dessas pessoas, das famílias delas, essas pessoas que são chamadas por nós de presbíteros, como que a vida deles abençoa a minha vida, ou já abençoou a minha vida até aqui. Quais as experiências mais próximas, não só na igreja, no momento do culto, mas no dia a dia, em conselhos, aconselhamentos, momentos de comunhão, como eu já fui abençoado pela vida dos presbíteros da nossa congregação. O que os presbíteros fazem, esse é o tema de hoje, o que eles fazem e o que eles já fizeram por minha vida espiritual. Passe um tempo hoje, depois do almoço, durante a semana, e tente lembrar das situações que você já foi ajudado por eles. O que o Edson, o Almeida, o Maurício, o Márcio, suas famílias já fizeram para o meu bem espiritual. Tenho certeza que você vai ter muitas lembranças. E graças a Deus, porque a vida desses irmãos servem de mensagem, servem de pregação para nós. Mas há também um presbítero cuja vida e cuja história serviu e tenho certeza que continuará servindo para muitas pregações, muitos ensinamentos por muitos anos. E eu queria compartilhar uma passagem com os irmãos lá em 1 Pedro, no capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, uma passagem conhecida sobre esse assunto. Se você estiver com a sua Bíblia, por favor, abra lá. Que é sobre o exemplo do próprio Pedro, Em uma passagem, nós temos muitas passagens que falam sobre exemplos de como os presbíteros no primeiro século agiam e o que eles faziam. E eu acredito que essa passagem ela resume bem e nos ajuda a entender a função e o que os presbíteros, os guias da igreja, fazem. E a partir dela eu queria lembrar com os irmãos sobre os 3 nomes que são atribuídos aos guias da igreja que aparecem na Bíblia, no Novo Testamento. E o que a gente pode aprender, o que a gente pode entender a partir desses 3 nomes. Mas se formos ver o contexto aqui da passagem de 1 Pedro, o livro foi escrito em meio a um momento de tribulação, lá por volta do ano 60, 64, uma grande parte da cidade de Roma foi queimada, muitos atribuíam a culpa ao próprio Nero, e o Nero, enfrentando essas acusações, acusava, colocava a culpa nos cristãos. E os cristãos eram um povo marginalizado naquela época, eles eram marginalizados pelos judeus, pelos romanos, eram tidos como estranhos, eles se reuniam, ficavam juntos ali, comiam carne, bebiam o sangue, eles não entendiam o que isso significava e tinha os cristãos como pessoas estranhas, marginalizadas, e era fácil colocar a culpa nos cristãos. E por isso teve muita perseguição à igreja. Também
pela rebelião que estava tendo dos judeus em Jerusalém contra os romanos, que fez com que Jerusalém fosse destruída. E com isso muitos cristãos morreram também, porque os romanos não queriam fazer distinção quem era judeu, quem era romano, quem estava se rebelando, né? Então, era um contexto de dificuldade. E o que Pedro está querendo falar e incentivar os irmãos aqui é lembrarem do chamado que eles receberam, das bênçãos espirituais que eles têm por terem sido chamados para ser diferentes, por terem uma esperança que não é só nesse mundo, e para permanecerem firmes. E a partir do versículo 12, diz assim, no capítulo 4, 1 Pedro 4, 12: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, que sofre como cristão, não se envergonhe. Se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Então, diante de toda essa dificuldade, eles deveriam lembrar que o fim do sofrimento estava próximo. O juízo de Deus, ele estava sendo feito, e esse fogo ardente dá essa ideia que o Pedro fala aqui, dá essa ideia de que as provações, as perseguições seriam usadas para a purificação da igreja. É para isso que ele estava querendo dar um recado especial para os presbíteros. Não só pela responsabilidade deles, o papel importante que eles deveriam desempenhar, mas porque em tempos como este, muito mais, o juízo purificador está sob a liderança da igreja. Se a igreja precisa ser santa, precisa ser purificada por meio das dificuldades, essa purificação começa pelos guias. Nós vemos que, infelizmente, em algumas denominações, algumas pessoas, ovelhas sinceras, com fé, de verdade, mas quando vemos elas estão sendo conduzidas cada vez mais para longe da verdade por causa dos guias que estão diante delas, né? Então, hoje nós temos esse privilégio de poder estar sendo conduzidos de acordo com a palavra de Deus. Precisamos valorizar isso. E hoje também nós passamos por dificuldades e temos esse igual referencial, né? A partir do versículo 1 do capítulo 5 diz assim: Portanto, apelo aos presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Então, diante daquele sofrimento, Pedro estava apelando aos presbíteros, para que eles tomassem a frente nesse processo de santificação, purificação da igreja. Eles precisavam ter uma atuação especial. E já havia cerca de 20, 30 anos que ele mesmo sendo apóstolo, também fazia e serviu com essa função de pastor, de presbítero, de guia da igreja, né? Isso dá, na verdade, um peso muito grande à palavra de Pedro, e dá autoridade para que ele possa ensinar os outros irmãos dessa forma. Então, nós podemos ver e aprender com o que a liderança da igreja de Deus faz, e eu acho que está bem resumido pelos nomes pelos quais eles são chamados, e há 3 nomes diferentes que eu vejo que Pedro faz referência aqui, mesmo não necessariamente falando todos os 3. Ele fala das funções que esses 3 nomes significam, e é eles que eu queria resgatar com os irmãos hoje. Então, no versículo 1, mais uma vez, ele fala: Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês. Então, o primeiro nome que é usado no Novo Testamento para designar os guias da igreja é presbítero. Talvez esse que a gente mais conhece, e mais utiliza. Que significa justamente ancião, velho, um conselheiro, aquela pessoa mais experiente. Que tem experiência de vida, experiência na fé, vivência com a palavra de Deus, é capaz de ver o futuro, Eu gosto de pensar assim, aquelas pessoas que são mais velhas, elas já conhecem o futuro, elas sabem o que pode acontecer conosco, ou com aqueles que são mais jovens,
no futuro, dependendo de cada decisão que ele tomar. Então eles têm mais visão e por causa dessa visão e dessa experiência eles têm também autoridade. Tem uma frase interessante que diz que experiência é um pente que a vida nos dá quando já estamos carecas, né? E a pergunta que fica é, o que nós vamos fazer com esse pente, né? O que é possível fazer com esse pente? Não basta ser velho, não basta ter experiência. Os presbíteros são aquelas pessoas que querem e têm o dom de usar essa experiência para edificar. Há coisas na vida, se a gente for pensar, que é melhor a gente não aprender sozinho. A gente não consegue aprender sozinho. Com certeza será depois de muito sofrimento, ou pode ser que a pessoa nunca aprenda mesmo. E também é claro que nós podemos aprender com erros. Nós somos humanos, vamos errar, com certeza, e podemos aprender com esses erros. Mas será que nós precisamos errar para aprender? Muitas vezes, será que ouvindo um bom conselho de alguém que já passou por aquilo que estamos passando, e esse conselho não vai nos livrar de muito sofrimento? Então, tem situações na nossa vida, na relação com nossos familiares, relação com a nossa fé mesmo, a nossa vida cristã, que nós não sabemos como agir. Todos nós, muitas vezes, estamos diante dessas situações. E pensa só, é um privilégio nós podemos contar com alguém que já passou por essas situações e que quer o nosso bem. Então esse nome, presbítero, ancião, conselheiro, representa bem uma parte da função que esses homens têm que desempenhar para conduzir bem a igreja. Uma vida de experiência com Deus. Essa é uma carta de Pedro que se coloca também, né, como presbítero. Ele já velho, alguém que tinha vivido com Cristo, passou por situações de muita dificuldade. Ele mesmo fala aqui que ele foi testemunha dos sofrimentos de Cristo, né? Então ele viu que o Messias passou, ele tinha autoridade e respeito justamente por causa da experiência dele. E é justamente aos homens mais experientes na vida espiritual, aos guias daquelas congregações na Ásia, que ele estava se referindo, né, na carta dele, chamando eles para fazer a diferença. E a pergunta que fica para nós, né, o que nós podemos aprender então com essa função que os presbíteros têm de serem conselheiros? O que nós temos feito com os conselhos que nós recebemos? Né, se a gente der um pulinho aí no versículo 5, no mesmo capítulo 5 de 1 Pedro, ele fala, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, o que nós temos feito? Como nós temos aproveitado os conselhos que recebemos, as orientações que as pessoas mais velhas, os irmãos, os presbíteros têm nos dado? Nós precisamos valorizar isso, precisamos valorizar a palavra que eles têm para nós. Então, irmãos, no versículo 2, Pedro continua: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. E ele está falando aqui, então, de uma outra função que aqueles que desempenham o trabalho de guia na igreja têm que fazer. E a palavra que resume isso é a palavra pastor, né? Pastoreiem o rebanho de Deus. Não é alguém que só é experiente, não é alguém que só sabe usar bem essa experiência, mas é também alguém que é como um pastor. Melhor analogia para nós entendermos os guias da igreja, né, o que eles fazem, não tem jeito, né? Pensar como que um pastor de ovelhas cuida das suas ovelhas. E então, o que um pastor de ovelhas faz? A gente sabe, ele tem que buscar as desgarradas, né? Reunir as ovelhas dispersas, reunir o rebanho, livrar o rebanho dos animais ferozes, alimentar, dar de beber ao rebanho, guiar no caminho e prover a orientação. É isso que o pastor faz. Da mesma forma, o pastor na igreja, ele tem que estar próximo, ele tem que conhecer os irmãos, enxergar o potencial, as necessidades de cada um, e ele se esforça para dar o alimento, suprir aquilo que os irmãos precisam para crescer. Nem sempre é por meio deles que Deus vai suprir, mas eles coordenam, né, e garantem que aquilo seja feito, que os irmãos sejam usados para edificarem uns aos outros. Eles também se importam com aqueles que estão se desviando, né, eles estão atentos a isso, e aqueles que estão se perdendo, e agem para trazê-los de volta. O pastor de ovelhas cuida do rebanho, o pastor na igreja cuida das almas por amor a Jesus.
Então Pedro está passando o que ele também recebeu de Jesus Cristo, né? Se nós lembrarmos lá no livro de João, no finalzinho, capítulo 21, nós vemos Jesus dando essa função para Pedro, né? Pedro, tu me amas, então cuida, apacenta as minhas ovelhas. Então, essa mesma recomendação Pedro está fazendo aqui para aqueles irmãos mais velhos e guias da igreja lá na Ásia, e também para a nossa igreja de hoje. Agora, para cada um de nós podemos pensar, quão abençoado por Deus você se sente ao saber que tem pessoas próximas a você, pessoas que se importam, que estão sempre pensando e agindo para o seu crescimento espiritual. Eles não estão fazendo isso forçados, não estão ganhando muito dinheiro com isso, mas de livre vontade, um desejo de servir, como diz aqui no versículo 2, que Pedro recomenda. O que isso ensina para você? O que isso pode ensinar para mim? Isso me ensina que eu preciso lembrar qual que deve ser minha prioridade na vida. Será que eu tenho dado mais valor às coisas do que aquilo que é mais valioso para Deus, que são as almas das pessoas? Será que eu tenho dado mais valor a outras coisas do que a minha própria alma? Nós precisamos sempre ter essa visão. Isso me faz pensar também qual que é a minha motivação para servir. Será que é por obrigação? Será que é por medo? Ou será que querendo aparecer, né? Ou será que é por amor verdadeiro a Jesus Cristo? Eu acredito que só o serviço feito com amor é que é bem sucedido e que vai produzir frutos para Deus. E muitas vezes pode acontecer de estarmos fazendo a coisa certa, mas pelo motivo errado. Por isso que o apóstolo Pedro, o presbítero Pedro, né, está destacando isso aqui. Também no versículo 3, ele faz referência à terceira função que é mencionada no Novo Testamento para os guias da igreja. Diz assim: não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Então esse versículo faz referência a outra função, um outro nome que aparece, que é justamente o de episcopo, né, que quer dizer superintendente, supervisor. Aqui ele não usa esse termo, né, expressamente, mas dá essa ideia, né, como que eles deveriam supervisionar, como que eles deveriam agir na liderança da igreja. E eu entendo que ele está fazendo referência também a essa função de supervisor. Pedro estava atento a alguns enganos que aconteciam, ele sabia a motivação de alguns líderes, por isso que ele fala, né, que para eles não serem dominadores daqueles que foram confiados. Mas devem ter humildade, né, devem fazer servir de exemplo para os irmãos. Então, os pastores eles devem lembrar sempre, né, os episcopos, que eles não são os donos do rebanho. Isso faz com que a responsabilidade deles aumente, né, porque eles não estão pastoreando um rebanho que é seu, mas eles vão ter que prestar contas do rebanho que é de Deus. Então, a palavra supervisor me remete a duas coisas, e uma delas está aqui, né? Não ajam como dominadores. Se eles não vão dominar, se a autoridade deles não é exercida pela força, é pelo quê, então? É pelo exemplo. Então, o presbitério bíblico é aquele que é baseado no exemplo. Aquele que está à frente, ele deve ser exemplo. Porque a tendência é que as pessoas vão querer imitá-lo, né? Ele não é perfeito, só Cristo é, mas busca corrigir suas fraquezas. E assim edifica as pessoas ao redor e incentiva elas a fazerem o mesmo. E a segunda coisa que essa palavra, essa função de supervisor me faz pensar é no cuidado com a sã doutrina. O episcopo está atento ao que acontece, ele avalia os contextos, ele acompanha como está o crescimento da igreja, o que tem acontecido na congregação. E ele tem que ser capaz de enxergar, de ter sensibilidade, não só para ver as coisas, mas as ideias que ameaçam a saúde espiritual da igreja. Eles não têm só de ver, mas também de agir contra essas coisas. Essa é uma responsabilidade muito difícil. Em Atos 20, né, Paulo manda chamar os episcopos, os bispos de Éfeso, para falar justamente para eles não deixarem as falsas doutrinas entrarem. No versículo 28, lá de Atos 20, ele fala: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo colocou vocês como bispos. E logo depois, no 29, ele fala: pois sei que logo depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês. Então ele também é chamado a exortar e a corrigir possíveis enganos dos irmãos, possíveis perigos, né, que estão ameaçando a vida espiritual da igreja. E com isso cada irmão pode tirar, eu acredito, que
cada irmão pode tirar um ensinamento dessa função de episcopo. Mas eu tiro para mim, de forma especial, eu acho que para muitos irmãos também o exemplo da coragem que esses irmãos têm que ter para lidar com situações de reprovação de irmãos ou de pessoas que não concordam com alguma decisão ou posicionamento que eles têm que tomar e têm que ter. Eles têm que lidar com diversas opiniões, muitas vezes, quando surge algum assunto em que pessoas divergem na opinião, no posicionamento. Eles têm que ter coragem para defender a doutrina bíblica, se precisar, e responder, repreender com sabedoria. Isso é uma função que me faz pensar muito em como minha vida é. Hoje, eu sei que muitas pessoas estão mais preocupadas com o que as pessoas pensam, é uma tendência nossa. Está muito preocupado com o que as pessoas pensam de nós, sobre o que as pessoas vão pensar de uma atitude nossa. Isso não necessariamente é errado, isso pode ser bom, mas nós precisamos nos preocupar em primeiro lugar com o que Deus pensa, qual que é a vontade de Deus. Então o desejo de não ofender os outros, que não é uma coisa ruim, é muitas vezes mais elevado e é colocado acima que o desejo de obedecer a Deus. E obedecer a Deus de verdade é a coisa mais importante. Provérbios 29:25 diz: o temor do homem traz armadilha, mas quem confia no Senhor será salvo. A palavra de Deus fala. Então esse é um exemplo que eu preciso seguir, eu preciso aprender cada dia mais como agir assim. Eu tenho confiança de que Deus dá a esses homens uma visão que nós não temos, sabe, irmãos? Por terem que lidar com tantas pessoas em diferentes situações, por conhecerem a situação de muitos irmãos que nós não conhecemos, eu creio que eles têm a capacidade de tomar as melhores decisões. Nós precisamos confiar na orientação que nós recebemos deles, porque nós sabemos que eles tomam essas decisões com muita oração e colocando tudo isso diante de Deus. E graças a Deus que nós podemos confiar neles e nessa atitude deles por isso. E por fim, Pedro fala no versículo 4, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Então, se a missão dos guias da igreja começa com coragem, se desenvolve nessas três palavras, nessas três funções que nós vimos, ser conselheiro, ser exemplo, ser pastor, ser supervisor, No versículo 4, Pedro está lembrando para eles aqui como que termina essa missão. Pastor, quando o pastor principal, o supremo pastor aparecer, você receberá a coroa da glória, a coroa imperecível, que não tem fim, que não acaba. Pedro quer e Deus também quer que você, como pastor, persista no ministério quando os tempos difíceis chegarem e esses momentos que levam você a não querer ser mais pastor. Eles já vieram, esses momentos já vieram e continuarão vindo. Situações na família, talvez conflitos que tornam o ministério cansativo, perseguições externas que talvez fazem ser insuportável. Ele sabe que essas coisas estão chegando e, portanto, Pedro oferece para os irmãos e oferece para os presbíteros, para os guias hoje em dia, essa promessa incrível que Deus fez. Quando o Supremo Pastor vier, você receberá a coroa inacessível da glória. Então, quando Jesus vier, você que serviu fielmente no ministério, que seguiu essas instruções sobre disposição, sobre humildade, sobre vida exemplar, você será coroado pelo Rei do Universo. Que essa promessa seja suficiente, irmão, para te fazer permanecer apaixonado e feliz com o seu trabalho e com o seu ministério. E nós que somos ovelhas cuidadas pelos guias, que nós sejamos agradecidos e aprendamos com o exemplo desses homens, dessas pessoas, da coragem que eles têm para trabalhar, para cumprir esse ministério. Para encerrar, eu tenho visto que várias pessoas têm feito homenagens nesse momento de pandemia aos profissionais da área da saúde, homenagens justas, pessoas que têm trabalhado tanto, têm feito um trabalho tão bom para que a vida das pessoas permaneça, para que as pessoas continuem vivas, continuem com saúde. E nesse momento de dificuldade, muitas pessoas pararam e lembraram, olha, esses profissionais são muito importantes para nós, para a sociedade. Como que o trabalho deles é importante e talvez eu vou precisar deles. Mas eles sempre desempenharam um trabalho bom, um trabalho importante.
né? Não só agora. Agora é que nós estamos lembrando. Mas se a gente for ver, eu queria pensar sobre os guias da igreja. Será que temos lembrado e valorizado o trabalho que eles fazem? Eles que são, né, os profissionais aí da área da saúde espiritual, né? Não só os presbíteros, mas todos aqueles que servem no reino de Deus, mas especialmente eles, por estarem à frente, eles são, né, nossos profissionais da área da saúde espiritual. Como nós temos valorizado, como nós temos cuidado deles também, né? Talvez eles não querem homenagem, eles não querem, né, glória, mas que nós possamos cuidar deles também, que nós possamos valorizar o trabalho que eles fazem e atentar a aprender com o exemplo que eles passam para nós. Então, que Deus possa ser louvado, glorificado na nossa vida, na vida dos guias da igreja dele, aqui em BH, no nosso país e no mundo. Que cada dia possamos estar mais firmes e seguindo sempre o caminho que Deus colocou para nós seguirmos. Vamos fazer uma oração antes de terminar. Deus, nosso Pai, agradecemos muito ao Senhor por essa manhã, agradecemos pelos exemplos, agradecemos pela vida, ó Pai, desses homens e de suas famílias que o Senhor chamou para guiar e conduzir a igreja do Senhor. Ó Pai, que o trabalho deles, aquilo que eles fazem, seja um motivador, seja um exemplo para nós seguirmos e para aprendermos, ó Pai, como que deve ser a nossa conduta. Claro que nosso guia e nosso exemplo maior é de Jesus Cristo, Deus. Mas tua palavra também diz que aprendemos e nos edificamos com o testemunho da vida uns dos outros. Que o Senhor seja louvado por meio da tua igreja, por meio das ovelhas que estão no teu rebanho, Pai, que fazem parte do teu rebanho, e também pelos pastores que guiam essa igreja. Nos ajude cada dia a aprender mais e agradar ao Senhor da forma como o Senhor quer. Que o nome santo de Jesus seja sempre glorificado em nossa vida. Amém. A quem está no trono e ao Cordeiro, a Ele honra e glória e poder. A quem está no trono e ao Cordeiro, a Ele honra e glória e poder. Para sempre, sempre, 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 para sempre, sempre. A quem está no trono está Cordeiro e ao Cordeiro, a Ele honra e glória e poder. A quem está no trono e ao Cordeiro, a Ele honra e glória e poder. Para sempre, sempre, 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 para sempre, sempre. A quem está no trono e ao Cordeiro, a Ele honra e glória e poder. Amém.